Estamos ao vivo já, tá? Estamos ao vivo. Olá, Rosane, boa noite. Tá muito bem, nós vamos aguardando os nossos e as nossas convidadas aí. A gente continuar a nossa segunda noite aqui de seminário, segundo seminário regional de terapias holísticas. Então, nós já temos aí pessoas que já estão chegando, sejam bem-vindos, bem-vindas, para essa noite inesquecível com a Adriana Azambuja. Isso, maravilha. Magda Teles, boa noite. Rafaela Ponciano, Cici Menezes, Rogério Silveira, nutricionista, Marina Silva, muito grato aí para vocês. Luiz Peron Fagundes, boa noite. O Giroto, nosso noite. O Giroto é de outro planeta, então por isso ele... Então, muito bem, nós vamos iniciar aqui a terceira live do segundo seminário regional de terapias holísticas. Para quem não me conhece, eu sou o professor José Lício Queiroz Machado, sou parapsicólogo clínico e hipnoterapeuta do Sistema Grisa, escritor, palestrante e professor de oratória. Eu sou idealizador e organizador do seminário. Hoje que nós estamos na segunda edição, que é o segundo seminário regional de terapias holísticas. Eu quero agradecer de coração o apoio aí da Olga Rocha Internet do Brasil, as pessoas do Patrick e Lúcia Helena, e também da Digimédia, o nosso amigo Diego Giroto, que é o criador das artes aqui do seminário. E hoje nós temos aqui a presença da Adriana Zambuja, minha gratidão, Adriana, por ter acolhido o convite. Namastê. E agradecer você que veio hoje prestigiar essa live, quem já acompanhou também desde segunda-feira, na terça-feira, então a nossa gratidão pela sua participação. Como é que surgiu o seminário? Eu observei que na Zona da Mata Mineira existem vários terapeutas, denominados holístico, que atuam nessa abordagem holística. Aí veio a intuição de falar, vamos juntar, reunir essas pessoas para a gente conhecer quem são os terapeutas, quais são os serviços ou produtos que oferecem, para a gente se encontrar. E no ano passado nós realizamos o primeiro seminário regional, foi fantástico o seminário, nós tivemos a oportunidade de reconhecer os terapeutas aqui na Zona da Mata Mineira, também reencontrar colegas e conhecer outros. Então foi um seminário que marcou positivamente aquela experiência primeira, e aí teve a ideia deste ano realizar. Como nós vamos realizar, já que nós estamos num contexto aí que não seria favorável reunir presencialmente. Veio a intuição de fazer online e ao vivo. Por isso que nós estamos realizando aqui esse seminário para compartilhar com vocês. E cada noite nós temos uma pessoa, um especialista, que não tem só o conhecimento teórico, mas também tem a experiência vivenciada daquela abordagem terapêutica que a pessoa compartilha. Então, o seminário surgiu com essa ideia. Então, ele está estruturado sobre 3 pilares básicos. Primeiro é conhecer os terapeutas, conhecer os serviços, os produtos. O seminário é uma espécie de vitrine. Essa é uma marca também do seminário. Isso é uma vitrine para a gente conhecer produtos e serviços e também os terapeutas. Outro pilar do seminário é conhecer, compartilhar os conhecimentos e experiência. Cada terapeuta, em virtude da sua
experiência, sua vivência, tem muito conhecimento e também experiência. Então, esse é o segundo pilar do seminário. O terceiro é indicar, porque todo terapeuta, obviamente que ele não domina, o ser humano é uma complexidade. Muitas vezes eu estou atendendo uma pessoa e eu observo que ela pode precisar de um reiki, pode precisar de uma fitoterapia. Então, um terapeuta vai indicando os serviços, produtos para o seu cliente, para o seu sócio, de acordo com a necessidade. Então, o terapeuta vai indicando o serviço para outro. Então, essa é uma forma que vai criando uma rede do bem-estar. Então, esse é o terceiro pilar aí do nosso seminário. E como que é a dinâmica do seminário? Após a exposição, no caso aqui hoje da Adriana, aí você vai ter a liberdade depois para fazer as perguntas, fazer os seus comentários após a apresentação da Adriana, que é a nossa convidada especial dessa noite. Também você está acompanhando também a nossa convidada especial. No primeiro seminário, a gente fez um reconhecimento público de pessoas ou entidades que promovem a abordagem terapêutica holística na Zona da Mata. Naquela ocasião, no ano passado, nós reconhecemos a senhora Célia de Oliveira Valente, que é pioneira na prática da Hatha Yoga aqui na cidade de Ubá. Ela foi também minha instrutora de yoga e é uma pessoa que está com muita vitalidade, uma pessoa que está com seus 94 anos, para 95, com muita vitalidade. Então, a Célia Valente é a pioneira na prática da Hatha Yoga aqui na cidade de Ubá. Nós reconhecemos publicamente a colaboração, a contribuição da Célia para a promoção do bem-estar. Reconhecemos publicamente a pastoral da saúde alternativa da paróquia Nossa Senhora do Rosário, que presta serviço voluntário à comunidade. É maravilhoso demais o trabalho que a pastoral oferece, o serviço voluntário. As pessoas trabalham lá simplesmente para servir a comunidade, oferecendo vários recursos da terapia holística, da medicina natural. Reconhecemos também o Dr. Armando Falcone Filho, que é um pioneiro na Zona da Mata Mineira, na prestação do serviço da abordagem terapêutica holística. Ele é um terapeuta holístico. Então, nós reconhecemos essas duas pessoas e a pastoral da saúde alternativa da paróquia Nossa Senhora. Aí, no segundo seminário, é uma surpresa, nós vamos reconhecer publicamente, porque merece, em virtude do trabalho que presta à comunidade durante 16 anos, o Espaço Holístico Botões de Luz. A gente quer reconhecer publicamente o serviço generoso, comunitário. Aqui eu quero parabenizar a equipe do Espaço Holístico Botões de Luz, na pessoa da Adriana Zambuja, que é a sua coordenadora. Então, nossos parabéns, um reconhecimento público por esse serviço que tem transformado, com certeza, a vida de muitas pessoas. Tá bom? Então, aqui, hoje nós temos a nossa convidada Adriana. Eu quero aqui reiterar a minha gratidão, Adriana. Participou do primeiro seminário e aceitou de pronto estar aqui no segundo seminário para compartilhar conhecimentos e também experiências sobre a questão do reiki. Então, com a palavra, a nossa amiga Adriana Zambuja. Boa noite, professor. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Gratidão, muito obrigada por esse reconhecimento. Realmente, eu fiquei muito emocionada agora, porque são muitos anos de trabalho, e esse trabalho eu comecei no Rio Grande do Sul, porque eu sou gaúcha, e trouxe para cá, para Minas Gerais. E aqui em Ubá foi o lugar que me acolheu, e eu pude realmente consolidar aquilo que eu acredito que é a minha missão de vida, né? Todos nós estamos em busca do nosso propósito, né? O que eu vim fazer aqui nesse mundo? Eu falo que a minha missão foi vir para Ubá, né? Montar o Espaço Holístico Botões de Luz e ensinar, porque eu sou professora, com muito orgulho, e professor, o que ele gosta, né? Ele gosta de ensinar. E muito obrigada, professor. Realmente foi uma surpresa. Gratidão
né, por esse reconhecimento, porque o nosso esforço, que não é só meu, é uma equipe, né, de pessoas. Hoje a gente tem na casa quase 50 colaboradores, tá? Trabalhando, ajudando, se empenhando para fazer a coisa acontecer. E a casa hoje dá uma assessoria semanal de praticamente assim, acho que com a pandemia diminuiu, mas antes da pandemia a gente já estava em 150 pessoas por semana sendo atendidas no espaço, sendo que só na terça-feira a gente tem uma margem mais ou menos de 50 pessoas de atendimento, e o resto dos atendimentos ao longo da semana em cursos, terapias em grupo e outras, né, atividades. Então, assim, realmente a gente está no momento que a gente está um pouco mais recolhido por causa da pandemia, mas a gente não parou com o trabalho, não. A gente continua trabalhando mesmo à distância, agora devagarinho abrindo espaço novamente. À medida que a prefeitura foi liberando, a gente também começou a voltar com a nossa rotina. E nós estamos aqui em Minas Gerais, em Ubá, para fazer a coisa acontecer mais ainda, né? E levar para as pessoas esse conhecimento. Que eu falo assim que o Reiki, ele é uma terapia para o simples, né? Ele é uma terapia para o povo, para as pessoas, para todos, né? Ele é acessível e ele é um meio de construção, né? Então, assim, que eu possa essa noite também levar um pouquinho de conhecimento, e se eu tiver condições no final de responder as perguntas que vierem, que sejam bem-vindas, né? Então, professor, gostaria de começar então a minha apresentação. Posso começar? Sim, tranquilo. Ai, já apareceu? Já. Apareceu. Só perguntar aqui o pessoal que está participando, se está dando para ver o slide. Só coloca um OK para a gente ver de vocês que estão aí, se está dando para ver direitinho, tá bom? Só dá um sinal aí de OK. Muito bem, Adriana, pode. Então, eu vou começar de novo, porque eu fiquei realmente emocionada, né, professor? O senhor me pegou de surpresa. Isso aí. Então, gente, eu sou a professora Adriana Zambuja, sou gaúcha, né, vim de Bagé, do Rio Grande do Sul, e eu trabalhei lá no município, no estado, e vim para cá com o sonho de estudar na UFV. Só que Minas Gerais é apaixonante, né, professora? A gente vem para cá e o povo conquista a gente, né? E fiquei aqui mesmo e, graças a Deus, sou muito feliz de ter ficado aqui em Minas. E o Espaço Holístico Botões de Luz está aí, atendendo as pessoas, auxiliando, conforme nossas condições, né? Com essa terapia maravilhosa que é o Reiki. Eu quero falar um pouquinho para você sobre o Reiki, né, e contar um pouquinho da minha experiência, porque eu sou a prova, né, viva, vamos dizer assim, que o Reiki é uma terapia de transformação, porque ele me transformou. E assim como eu, transformou tantas outras pessoas na minha volta, tantas outras pessoas que eu fui conhecendo ao longo do tempo. E o Reiki, ele tem um diferencial, que eu acredito que ele é uma terapia que ele resume um sentimento tão bonito que é o amor, né? E nós estamos num momento que o amor, que é o amor incondicional, ele precisa ser muito trabalhado, né? Junto com todos os outros sentimentos, mas o amor é o sentimento primordial, e o Reiki traz essa energia, ele traz a energia do amor universal. Então, eu quero falando um pouquinho para vocês sobre esse caminho, e esse caminho de evolução espiritual é o meu caminho de evolução espiritual, é a minha história dentro de todo esse contexto aqui. Então, falar para você, para todos que estão assistindo, falar um pouquinho sobre o que é o Reiki, para quem não conhece, né? Deixa eu ver se passa aqui.
Vamos ver onde é que eu entro aqui. Aí você vai clicar para passar, né? Meu assessor. Ah, sim. Vamos aguardar. Isso. Tá, agora sim. Tranquilo. Então, vamos lá. Então, para quem não conhece o Reiki, né? O Reiki é uma técnica japonesa que ela foi redescoberta pelo Dr. Mikao Usui. Não tem relatos muito bem da data, algumas teorias falam em 1926, outra fala em 1800 e pouco, não tem uma data concreta. Mas o que se sabe é que esse doutor, o Dr. Mikao Usui, foi ele que trouxe ele juntou várias informações sobre a energia e sobre imposição de mãos, e ele fez uma meditação em cima de tudo isso e canalizou essa energia. Porque, na verdade, o Reiki, ele não é uma coisa nova, né? Ele já é um trabalho realizado há muito tempo, em várias sociedades, em vários tempos, né? Os monges budistas, né, na Grécia, e vários outros lugares no Egito, já se sabe, né, que as pessoas usavam a imposição de mãos para cura. Então ele fez um estudo em cima disso, tem uma história, uma lenda, inclusive, que fala sobre ele, que fala que ele meditou em cima de todo esse conhecimento e ele transformou tudo isso e montou, né, de uma forma acessível para as pessoas canalizarem essa energia. Essa energia é uma energia canalizada através dos chakras e ela é colocada, vamos dizer assim, direcionada através das mãos. Né? Então aqui é só uma breve explanação, né, até porque depois quem não conhece vai poder procurar melhor sobre isso. Tá? E como funciona o Reiki? O Reiki funciona através. Na verdade, a pessoa que ela está aplicando, ela se coloca no momento de centramento da sua mente, ela se coloca à disposição dessa energia, ela se coloca no aqui e agora, e através dos seus chakras, através da sua energia, ela traz essa energia amorosa e através da imposição das mãos, ela harmoniza os chakras da pessoa que está recebendo. E é interessante quando a gente vê as pessoas com muita ansiedade, com dores físicas, com problemas até psicológicos, né, depressão, quando elas começam a fazer o tratamento do Reiki, ameniza, porque esse tratamento, ele é energético, ele não tem contato com a pele, não tem contato como uma massagem, né? E ele vai harmonizando o campo da pessoa e a pessoa vai sentindo um bem-estar. Então ele funciona de uma forma muito amorosa da pessoa que está aplicando para com quem está recebendo. E nisso ele vai harmonizando esse campo de energia. E eu sempre falo para os meus alunos, eu digo assim, gente, olha, nós temos o nosso corpo como se fosse um carro, né? Quem dirige o nosso carro é a nossa mente que é o volante do carro. Porque você só sente se você pensou, você não tendo consciência, você não tem como sentir. Então, é a nossa mente que traz toda uma disfunção energética para o nosso organismo. São as tensões, né? As desarmonizações da mente, que leva todo o nosso organismo a dar disfunções. Se a gente for observar, até mesmo estudando um pouco sobre a linguagem do corpo, a gente vê que como a mente comanda tudo. Se a pessoa sente, na medicina chinesa também, né, eles falam muito na acupuntura sobre isso, se a pessoa sente uma mágoa muito profunda, um sentimento, ela revive situações muito tempo na mente, que sente essa mágoa, e qual um órgão que é afetado com isso? É o rim, né? Assim como a raiva, né? A pessoa fica pensando o tempo inteiro
em uma situação desagradável e traz aquele sentimento da raiva, da ira. O que afeta? O fígado. Então, a energia Reiki, ela harmoniza o campo de energia do pensamento, das emoções, dos órgãos, e ela vai trazendo uma paz, uma harmonização em todos eles, onde eles vão começando a funcionar em harmonia, né? Como uma música, uma melodia, né, que está em disfunção, vai se harmonizando essa melodia. E a pessoa vai começando a sentir um bem-estar em cima disso. A área de atuação do Reiki é nos chakras. Tá? A imposição das mãos no terapeuta é colocado nos 7 chakras principais, como está nessa imagem. Né? E o ponto-chave é o cardíaco, né? O coração, que é o chakra das emoções, onde ele leva toda essa energia para todos os outros órgãos, tecidos, músculos, faz as células vibrarem com essa energia positiva. E falar um pouquinho também sobre o campo áurico, que o Reiki ele atua nessa área, nesse campo, como tem na imagenzinha, mais ou menos 3 centímetros acima do nosso corpo físico, tem o nosso campo áurico. É nesse campo que atua o Reiki, essa energia amorosa. Não há necessidade de toque. Inclusive, eu coloquei aqui ao lado uma imagem da foto Kirlian, onde existe um aparelho hoje que mede, né, tira foto da nossa aura. Eu acredito que hoje seja talvez o único aparelho, eu não tenho outro conhecimento de outro aparelho, que faça esse reconhecimento do campo. E é interessante, né, que a gente observa que as cores do campo áurico, né, são cores que eles vão vibrando para o lado da saúde ou vão vibrando para o lado da doença. E se tem relatos de pessoas que fazem tratamento com Reiki e fazem essa foto Kirlian antes do tratamento e faz a foto Kirlian depois do tratamento. Então isso aí faz com que a pessoa tenha ali até uma comprovação de um tratamento, né? Mas quando a gente começa a observar a melhora das pessoas e do campo energético dela, a gente vê a pessoa mais feliz, a gente vê a pessoa mais equilibrada, com a mente, né, com as ideias, e a gente observa que esse é um ponto que leva realmente as pessoas a procurarem a terapia e saber que a terapia funciona. A comprovação científica do Reiki, né, a gente tem um relato, né, eu não tenho certeza da data desse relato, que na verdade a internet ela fala algumas coisas, mas eu acredito que seja mais ou menos em meados de 2003, 2005, né? Que nós tivemos um psicobiólogo, né, Ricardo Monese, na Universidade Federal de São Paulo, que ele testou essa técnica em ratos. Ele fala o seguinte: em comparação com o grupo de controle, esses animais apresentaram um sistema imune mais agressivo contra a enfermidade. E nem precisamos falar que bichos não acreditam em Reiki, né? Ironiza. Então ele fez um teste, ele pegou camundongos e fez essas mãos com luvas. Horas ele colocava as luvas, né, com os pauzinhos ali, e hora ele colocava o Reiki, né? Então, assim, ele observou que nos camundongos que receberam o Reiki, tiveram o sistema imunológico mais fortalecido. E os camundongos que receberam outro tratamento não tiveram melhorias. Então, essa é uma das comprovações que a gente tem da eficácia do Reiki. Mas eu acredito, assim, ó, que tem tantos relatos, né, verdadeiros, de pessoas realmente que falam para a gente no dia a dia, que eu acredito, assim, que as pessoas ainda que duvidam dessa terapia Reiki, elas precisam vivenciar, elas têm que sentir realmente, fazer, para elas entenderem o que é esse sentimento. Porque o Reiki, ele não tem uma explicação, eu acredito, assim, em palavras. O sentir dele é muito mais profundo, ele é na alma, né? Esse é o meu ponto de vista em relação ao Reiki. Reiki é religião?
Não, o reiki não é uma religião. E aí eu pego a fala do Johnny DiCarli, que é um pioneiro, né, do reiki no Brasil, que fala o seguinte: o método reiki é um sistema natural de harmonização e reposição energética que mantém ou recupera a saúde. É um método de redução de estresse. Reiki é um sistema próprio para despertar o poder que habita dentro de nós, captando, modificando e potencializando energia. Funciona como instrumento de transformação de energias nocivas em benéficas. É um sistema revolucionário para adaptar o ser humano às exigências da era de Aquário. Então, assim, eu acredito muito no Reiki como energia. Não sou contra as pessoas que utilizam o Reiki para sua crença, mas o Reiki, ele é como a água. Você pega a água e ele se adapta, né? Se você pegar um frasco quadrado, colocar a água fica quadrada. Se você colocar no redondo, vai ficar redondo. Ele é energia. E energia por si só, ela já é. Ela não precisa de ter nada que identifique ela. Né? É a mesma coisa que a gente vai fazer uma comparação como Deus. Deus, se você pode imaginar ele como uma figura humana, né? Mas se você imaginar ele como um ser, como energia da planta, como energia do átomo, como energia, ele também é. Então o Reiki apenas é. Ele é uma energia amorosa, de uma intenção. Eu tenho a intenção de cura, eu tenho a intenção de auxiliar. Essa eu acho que é o maior conceito, assim, no meu ponto de vista, sobre o Reiki. O Reiki é a energia do puro amor. E ele precisa ter uma canalização, ele precisa ter uma iniciação. Né? Mestres que foram iniciados pelo Dr. Mikao Sui e depois foram passando esse conhecimento para outras e outras pessoas, até chegar na nossa época, que foi ensinando como trabalhar com essa energia. Foram trazendo símbolos que são chaves, que abrem frequências, e foram nos auxiliando a ter esse conhecimento maravilhoso de cura. O Reiki é um caminho para a cura das energias. Né? Quando se cura o nosso pensamento, o nosso coração, a gente consegue ter o que? Equilíbrio. E o equilíbrio é que faz a gente ter saúde. Né? O equilíbrio é que faz com que a gente tenha felicidade. Né? Pelo menos assim penso eu. Que quando nós temos harmonia no nosso pensamento e harmonia no nosso sentimento, a gente consegue ter uma vida em paz. Vamos ver. E aí eu entro, né, com o que realmente foi a proposta, né, que é a evolução espiritual. Como que o Reiki pode ajudar na evolução espiritual? Primeiramente, que eu tinha falado sobre a questão de Reiki não ser religião, porque às vezes há uma confusão em relação a isso. As pessoas pensam que Reiki é uma crença, ou que o Reiki é uma energia, e que ela não trabalha a questão da espiritualidade. Mas nós estamos numa época hoje que nós precisamos falar da espiritualidade. A espiritualidade, ela existe. Ela está aqui junto com a gente, né? Porque se nós não pensarmos na espiritualidade, a gente não pode acreditar na alma. Né? E a alma, ela existe. Ela existe como energia, né? Ela existe como corpos sutis, ela existe como chakras. E aos pouquinhos as pessoas estão se abrindo para isso. Compreendendo que existe uma espiritualidade, existe energia. Se você for buscar, tudo é energia. Nada é concreto. Né? Nem uma cadeira que está há muitos anos, que existe há muitos anos, ela está estática. Se você pegar um microscópio e abrir ele, vai ver que ela está em movimento. Vai chegar uma hora que ela vai decompor. Então, assim, todo o processo nosso da fisicalidade, ela está intrínseco com esse lado da espiritualidade, com esse lado da multidimensional, que aí nós entramos no fator quântico. Né? Quando a gente fala em energia quântica, nós estamos falando, às vezes, em outras dimensões, nós estamos falando em mundos paralelos, ou às vezes mesmo em outras questões da mente,
né, dos desdobramentos, sonhos que as pessoas muitas vezes falam, nós estamos falando de um outro mundo, que não é um mundo visível, né? Mas às vezes as pessoas ainda precisam ainda de uma coisa concreta, precisa pegar para entender que existe, né? Mas tem pessoas que são mais sensíveis, que sabem que existe um algo mais além da parte material, entende isso e busca, né? Como muitas pessoas que chegam no espaço para mim e falam assim, nossa, Adriana, mas eu sinto as pessoas, eu chego perto das pessoas e eu sinto a dor de cabeça, eu sinto mal-estar. Eu entro na casa de alguém e eu passo mal. O que é isso? Né? A pessoa fala para mim, mas o que é isso que eu sinto? Eu digo, isso é o campo. Você entrou no campo da pessoa, você entrou no campo da casa, né? Nós entramos numa energia desconhecida, eu muitas vezes não entendo o que é, mas eu sinto. Né? E este sentir, que não tem uma razão, ele é o campo dimensional, o campo vibracional. Né? Se eu entendo que nós temos um campo áurico, eu consigo entender também que existe um campo desta sala, existe um campo das pessoas, tudo vibra, tudo está extremamente vibrando o tempo inteiro. E quando eu falo na busca do espiritual, eu não falo na crença da religiosidade, mas eu falo nessa busca do entender o que é esse campo que existe e que eu interajo com ele. Eu interajo com o campo. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, como que pode? Eu pensei em alguém e o telefone tocou. Eu pensei numa situação, saí de casa e encontrei a pessoa lá no meio da rua. Como que acontece isso? Essas interações de alguém sentir o que eu sinto. Alguém ligar e dizer, sonhei com você, senti que você estava passando por isso, por aquilo. Como que isso acontece? Né? Isso são os campos vibracionais que interagem entre si, né, através do nosso pensamento. E é uma onda de energia. Assim como o celular, que se conecta a um outro celular e não tem um fio entre eles, mas sim a uma onda, porque o celular, você diz que o número dele, da pessoa que você quer ligar, ele passa uma onda para uma antena e essa antena vai passando a onda de antena a antena. Por exemplo, se eu quiser falar com a minha mãe que está lá em Bagé, 2.500 quilômetros de mim, não dá 5 segundos o telefone toca. Como que isso acontece? Né? Não tem um fio entre nós, é a onda. E existe vários tipos de onda. Existe a onda, por exemplo, da internet. Nós estamos falando aqui, só existe um cabo da luz, né, da energia. Mas como que o aparelho capta tudo isso? É onda. Existem satélites de comunicação que vai a onda do meu aparelho, busca esse satélite e ele distribui para todos os aparelhos que estão conectados. Assim a frequência do rádio, no dial do rádio, e assim também a frequência da televisão, que busca o quê? Do satélite que transmite. Então são ondas de frequência e de energia. E o nosso cérebro, através da nossa pineal, do nosso hipotálamo, que é a nossa anteninha dentro do nosso cérebro, ele é que manda, ele emite essa onda de frequência, ele emana e busca a informação. E os nossos chakras, como eles vibram e eles estão em sintonia com o ambiente, porque eles são como como flores, né? E eles afunilam, como um ventilador que vai e volta. Ele leva energia, traz energia, leva energia, traz energia. E nossa pineal é a anteninha que vibra essa onda. Então, nós pensamos e nós interagimos com o campo. Os nossos chakras interagem com o campo. Então, se nós estamos num campo harmônico de paz e harmonia, nossa, eu sinto aquela paz e aquela harmonia. Quando eu estou num campo vibracional negativo, de pessoas falando coisa negativa, falando de política, pessoa que morreu, fulano isso, fulano aquilo, você entra numa onda vibracional negativa de baixa frequência,
os seus chakras captaram essa onda de energia, a sua pineal emanou energia de vibração também, porque você provavelmente sentiu algum medo, ou sentiu alguma repulsa, algum sentimento que também é de baixa vibração, e você entrou naquela onda de frequência. Quando você entra na onda de frequência, você entrou no campo, então você sente. Ou você sente o mal-estar, ou você sente o bem-estar, dependendo da situação que está. E as pessoas chegam para nós, no espaço, falando assim, como que eu anulo essa energia? Como que eu trabalho tudo isso em mim para eu não absorver a energia negativa das pessoas, para eu não absorver a energia negativa do ambiente, né? Assim, o que eu falo para a maioria das pessoas, né? O Reiki é um caminho para auxiliar as pessoas na sua evolução espiritual, ou seja, no seu levantamento, na sua mudança de vibração, na sua onda. Vibrar uma onda de energia positiva, porque aí você sai da onda de energia negativa e você não comunga mais, você não vibra mais, então você não interage mais com ela. Você pode estar num lugar sujo, no meio de pessoas negativas, em lugares de baixa frequência, mas você está onde? Numa onda mental, emocional positiva. Então as coisas à sua volta não atingem. Mas isso é o que é a prática, né? A prática da terapia, ou a prática daquilo que a pessoa vai buscar. Porque não é só o Reiki, né, gente? Tem outras coisas, por exemplo, o Jorei, que é muito utilizado também, né, como um método de elevação, a meditação, o yoga, tá? São coisas técnicas que vão ajudando a pessoa o quê? Melhorar a sua frequência, sua onda de energia, ela aumenta e ela não interage mais em energias baixas. Tanto é que pessoas que antigamente procuravam para falar coisas negativas não procuram mais. Os grupos sociais vão mudando, as pessoas observam que à sua volta só pessoas positivas começam a se aproximar, né? E as pessoas não entram mais, não sentem mal, né? Então, assim, a gente observa como vai auxiliando a pessoa a buscar esse patamar de energia, essa frequência. Então, assim, ó, esse caminho da evolução espiritual do Reiki, no meu ponto de vista, é ela virar essa chave, sair dessa onda negativa abaixo para entrar numa onda negativa positiva. Isso é entrar em contato com essa espiritualidade, que essa espiritualidade nada mais é do que é um campo vibracional que a gente não vê, mas que a gente sente. Ele existe, né? Aí, nós entrarmos no assunto, por exemplo, da questão de espiritualidade, no sentido de acreditar em um outro mundo, aí já é um outro assunto, né? Aqui, no caso, a gente está falando de uma evolução espiritual ligada a uma onda positiva de pensamento, a uma onda positiva de emoções, e com isso buscar ao seu redor essa aproximação dessa positividade para o quê? Para o bem-estar, para que a nossa mente, o nosso coração em harmonia, ele possa estar linkado numa onda de saúde. Com isso, todos os nossos órgãos, as nossas células, nós vamos ter um gradiente de consciência muito maior. Eu tenho consciência que o que eu devo de comer, eu tenho consciência que eu devo de tomar água, eu tenho consciência que eu preciso dormir bem, eu tenho consciência que eu preciso de lazer, eu tenho consciência que eu tenho os momentos de trabalho, de doação, né? Então, assim, o Reiki traz para a gente esse caminho. O Reiki traz para a gente essa evolução. E nós começamos devagarinho, né? Muitas vezes a gente faz um curso de Reiki, ou então a gente busca o tratamento do Reiki, e ele é um tratamento lento, devagar, igual subindo uma escada, né? A gente sobe o primeiro degrau, sobe o segundo degrau, até chegar realmente no objetivo. Que eu acredito que o maior objetivo do ser humano, né, é a paz interior. É você realmente deitar no travesseiro e se sentir bem com você mesmo, né? Estar tranquilo, harmônico com as coisas à sua volta, né? E isso é uma coisa que o Reiki ajuda muito.
O reiki traz esse caminho, né? Então, a gente observa como as pessoas vão evoluindo. Quando elas chegam na casa, por exemplo, na terça-feira, principalmente, que é um dos atendimentos que mais tem procura na casa, a gente observa a pessoa chega a primeira vez lá, né? E ela chega afoita, ansiosa, preocupada, né? Falando muitas coisas na mesa ali, que a gente tem uma pessoa, uma colaboradora que faz a anamnese, anota direitinho todas as queixas da pessoa, e ela chega com aquela ânsia. Aí ela vem na segunda sessão, na terceira sessão. Quando ela completa um mês de terapia, na última sessão, ela às vezes nem lembra. Ela nem lembra do que ela foi fazer lá a primeira sessão. A gente tem que perguntar para ela, então, fulano, né? Você não dormia bem, você chegou aqui com ansiedade, como você está? E as pessoas dizem, não, ele passou, nem lembrava mais que eu tinha isso. Então, assim, a gente observa essa melhora. É óbvio que o reiki sozinho, ele não faz nada, né? Ele é um caminho. A energia reiki, quando nós recebemos ela equilibra, ela traz a paz interior, ela harmoniza o nosso pensamento, harmoniza o nosso sentimento, equilibra os nossos chakras, né? Coloca muitas vezes o nosso campo áurico, que ele às vezes está desequilibrado, como eu falei para vocês que a Photo Killing, ela traz essa informação da cor que a aura está, e a cor influencia na saúde. Então ela harmoniza, ela traz uma cor, né, mais clara, mais azul, mais violeta, que é uma cor da saúde. Mas se a pessoa continuar com velhos hábitos, não mudar sua forma de agir, sua forma de pensar, o reiki não vai fazer milagre, né? Ele vai auxiliar as pessoas a ter o primeiro impulso, né? Olha, vai por esse caminho aqui, que esse caminho vai te trazer bem-estar. Mas depois, no seu dia a dia, na sua casa, precisa haver uma reflexão do que precisa mudar, das coisas que precisam ser revistas, transmutadas, né, harmonizadas. E muitas vezes esse é um processo lento. E a gente às vezes não consegue fazer sozinho, né? Por isso que eu até admirei muito o professor tem meu respeito, ele sabe disso, de ter feito esse seminário, porque eu tenho muitas vezes esse caminho. Mas esse caminho pode ser o primeiro impulso, mas a pessoa vai precisar pular para um outro grau, ele vai precisar de uma outra informação na vida dela, vai precisar de um outro tratamento que vai completar. E aí vem um outro colega com um outro tratamento mais avançado, às vezes, ou que vai suprir aquela necessidade e vai seguir o caminho da pessoa. Hoje, gente, eu digo para vocês assim, eu levei praticamente 10 anos, né, para transformação, né? Eu sempre falo do meu exemplo, porque nada melhor do que a gente falar da gente mesmo, né, professor? Melhor a gente falar da gente que falar dos outros, né? Mas eu era uma pessoa muito difícil, né? Eu era uma pessoa que eu tinha várias dificuldades de entender, de comunicação, e o reiki com homeopatia, né? Que ontem teve o meu professor na live, fiquei muito feliz de ter visto ele, né? Fazia muitos anos que eu não vi o professor José Carlos. Então, assim, eu tive essa transformação, mas a transformação do reiki me trouxe realmente o êxito ao longo do tempo, ao longo dos anos. Não foi um milagre, não foi uma coisa que aconteceu assim, aconteceu da noite para o dia, não. É um processo de evolução. E o nosso processo de evolução com essa espiritualidade, né? Com o espiritual, com o campo, esse campo de energia que está à nossa volta, com essa energia do outro, com essa energia da casa, do ambiente. Eu preciso estar como em equilíbrio, né? Eu digo para vocês assim, eu tenho 2 mestres que eu sigo eles, que são 2 mestres assim que me trouxe palavras fundamentais para o meu trabalho, né? Que é o mestre Buda e o mestre Jesus. E isso completou e deu sentido e significado para o meu trabalho com reiki. O mestre Buda trouxe para nós o sentido do caminho do meio. Nós precisamos, quando buscamos a felicidade, nós precisamos a busca do caminho. E o caminho é do meio, nem tanto lá e nem tanto cá. E você só encontra felicidade quando você está em paz, quando você está equilibrado.
harmonizado. E aí você pode escolher o caminho material, espiritual, o caminho que você quiser, mas você precisa estar equilibrado. E o Mestre Jesus me trouxe outra fala que completou: o servir. Nós nos encontramos muito mais como pessoas, como seres humanos, acredito eu, quando a gente serve, quando a gente coloca à disposição do outro. Porque às vezes a gente pensa que a nossa dor é a pior dor do mundo, mas tem alguém que tem uma dor maior, tem alguém que tem um sofrimento maior. E eu preciso ver isso para me entender. Então, quando eu estou doando energia Reiki, eu estou servindo. Então, eu busco equilíbrio, mas eu busco servir também, a doação, que é o amor ao próximo. Eu amo ao próximo como? Servindo a ele. Né? Eu não me coloco em primeiro lugar o meu eu. Né? Não, eu vou buscando o caminho do meio equilíbrio. Eu cuido de mim, mas eu cuido do outro também. Então, eu acho que isso é o caminho da espiritualidade, é a evolução. Eu evoluo com as palavras dos mestres, eu pego toda essa dinâmica que o Dr. Mikao Usui trouxe para a nossa vida e coloco em prática através dos nossos trabalhos aqui do Espaço Holístico Botões de Luz, né, aqui na cidade de Ubá. E não só aqui, né, professor, que eu saio por aí, né, gente? Tem vários alunos em cidades aqui na volta, em Juiz de Fora, em Barbacena, né, em outros municípios também, em Bagé, que eu tenho as minhas alunas, que espero, né, que esteja aí assistindo a gente. Então, assim, a gente procura levar para as pessoas esse conhecimento de uma forma amorosa. E a pessoa se encontrando através desse caminho. Mas ele não é um caminho definitivo. Às vezes ele é o caminho do impulso. Ele vai dar o início para a pessoa buscar o seu eu, a sua própria pessoa, sua própria personalidade e o seu propósito. Né? Porque nós temos um propósito de vida. Nós temos um lugar nesse mundo. E a gente precisa buscar ele. Às vezes o meu propósito de vida é com a minha família, às vezes o meu propósito de vida é com outra pessoa. E aí, professor, eu vou falar do caso, né, para a gente abrir para as perguntas. Tudo bem, professor? Excelente. Excelente. Pode continuar. Estou cuidando da nossa hora aqui. Isso, fica tranquila, pode ir. Olha, eu até quero trazer 2 casos aqui. O primeiro caso é o meu mesma, porque eu acho que eu sou a maior beneficiada com o Reiki. Porque eu trouxe na minha vida alguns desgostos, né? Como todo mundo passa. E tive um processo de depressão também profunda. Eu tive um ano nessa situação, porque às vezes pessoas que nunca tiveram esse sentimento, pode às vezes olhar para o outro que tem e dizer assim, isso é uma bobagem, né? Isso não existe, isso é falta de trabalho. Mas eu digo assim, é muito ruim a gente ter um sentimento de incapacidade, de tristeza profunda, e realmente ter a vontade de nem existir mais no mundo, né? Você ter vontade de não estar mais aqui. Eu passei por esse processo, e eu digo para vocês assim, foi o Reiki, meu primeiro caminho de busca para essa libertação, vamos dizer assim. E a minha caminhada com Reiki começou em 2009, quando eu perdi meu pai, meu avô, que me criou, que eu falo, né, o amor da minha vida, né? Foi essa pessoa que me criou. E foi um baque muito grande para mim, né? Depois seguido de um divórcio muito dolorido, então eu tive um processo muito difícil e eu fui acolhida pelo Reiki, né? Eu tive um mestre, que foi o mestre Timóteo de Bagé. O mestre Timóteo me acolheu com a família dele e me ensinou o Reiki, né? E ele acreditou em mim. Ele me levou realmente por esse caminho, ele, a esposa dele, os filhos, né? Todo o acolhimento. E eu consegui, devagarinho, com o tratamento, com as autoaplicações, sair da situação que eu estava. E quando eu vim para Minas, eu conheci a homeopatia, né? Então, e a homeopatia
é uma das coisas que, para mim, também é um caminho de evolução e que ajuda muito a gente mudar da frequência, da onda de energia baixa para uma onda de energia positiva, tá? E eu quero falar, eu não escrevi, mas eu estou aqui com um relato. Eu já atendi muitas pessoas em várias situações, inclusive pessoas com problemas, né, de câncer, né, de tentativa de suicídio. Então, assim, várias situações, violência doméstica aparece, as pessoas vêm buscando auxílio para muitas coisas. Mas, assim, no geral, né, a gente tem as pessoas, a maioria das queixas delas é a questão da ansiedade e da depressão. Eu quero ler um relato aqui de uma moça, né, que inclusive hoje até compartilha da nossa casa, porque eu pedi para os colaboradores se alguém gostaria de passar o seu relato, e eu tive vários relatos, eu não tive só um, eu tive vários, porque praticamente todos que estão aqui vieram realmente por uma dor, por uma situação, e eles conseguiram superar, né? Então, essa moça aqui, algumas coisas eu vou trocar, mas ela fala o seguinte, né? Eu vou tirar aqui o modo de... Deixa eu tirar aqui para passar. Vou interromper aqui, professor. Que agora a apresentação terminou. Isso, vou voltar aqui. Que ela fala o seguinte, antes de conhecer o Reiki, eu simplesmente achava normal a maneira estressante e agitada que eu levava. Uma vida com muitas funções, porém cheia de falhas. O que me levou à procura da terapia foi o acúmulo de raiva e estresse, de ansiedade e muita impaciência, apesar de ter pouca idade. Eu julgava que era algo no meu trabalho que me deixava assim, mas hoje compreendo que meu problema não era o trabalho, era a maneira que eu lidava com tudo que acontecia. Foi fazendo o tratamento de Reiki, percebendo a melhora do meu comportamento, esses sintomas que se tem não me faziam mais mal. O espaço holístico em si é um espaço, aí ela faz um comentário sobre o espaço, né? Aconchegante, que me fez muito bem. E depois ela fez o curso, né? Se tornou reikiana. E ela sabe que hoje o alinhamento com os chakras no campo de energia se faz necessário, né, para que ela não volte a ter essas mesmas situações. Né? E que agora ela enxerga e reconhece as emoções dela. Sabe tratar essas emoções. Ela enxergou, através da terapia, da harmonização dessa mente e coração, ela conseguiu observar muitas coisas das suas sombras interiores. E ela fala aqui que ela era muito insatisfeita, muito desanimada, sentia muito medo, medo de falar, medo de se expressar, muito mau humor. Aí ela fala que só tem a agradecer, que foi os estudos e o tratamento que mudou a vida dela. Então, assim, eu tenho vários relatos desses, que às vezes a gente pode pensar assim, é um relato simples, mas são relatos que a gente tem aqui toda terça-feira. Sabe, professor, é impressionante o grau de ansiedade das pessoas hoje, da preocupação excessiva com o futuro, porque as pessoas não sabem viver no hoje. Eu tenho que ser o meu melhor hoje, eu tenho que fazer o meu melhor hoje, amanhã não chegou ainda. Né? Muitas vezes as pessoas estão no passado, elas vivem no passado, sempre no ontem. Poderia ter feito, poderia ter arrumado, poderia ter acontecido. Então elas deixam de viver o melhor momento que é agora, né? A felicidade do agora, viver bem. Então, a maioria das pessoas procuram a gente nessa situação, do mesmo relato que essa moça colocou aqui. Por isso que eu achei importante de trazer, porque muitas pessoas que estão nos escutando podem estar nessa mesma situação. Ansiedade, preocupação, insônia, depressão. Eu digo assim que até é um mal do século, né? As pessoas estão passando por isso. E o Reiki auxilia nós a trocar a chavinha, como eu digo, né? Sair dessa onda baixa e mudar
elevar o padrão vibracional e fazer com que a mente e o coração eles se equilibrem, estejam na mesma frequência de harmonia. E nada só volta, se atinge, né? Nenhuma energia negativa, nada que vem dos outros do ambiente. Por quê? Porque existe equilíbrio. E eu entendo as coisas que acontecem. Se existe um campo desarmonizado, ele tem um motivo. Ele desarmonizou por algum motivo. E ele precisa se equilibrar. E às vezes a pessoa que está com o campo desequilibrado, ela ainda não tem a maturidade. Mas ela vai, com esse desequilíbrio, crescer e amadurecer. E é no caos, muitas vezes, que a gente amadurece, né? É nas situações difíceis que a gente se torna uma pessoa melhor, porque eu conheço a dor do outro, que eu conheço a tristeza do outro, então eu entendo. Né? Eu só vou saber quando o dente dói, se doer em mim, senão não adianta alguém chegar e dizer, eu tô com dor de dente, eu te entendo. Não, você não entende. Você só vai saber que é uma dor quando você sentir ela. Então essas são as situações da vida, né? Então, professor, é mais ou menos isso, né? Estou controlando aqui, acho que estou dentro do nosso horário. Tranquilo. Não sei se eu pude ser clara, explicar, né? Muito clara. Parabéns mesmo pela exposição, uma clareza, uma simplicidade, mas profundidade. Clareza, simplicidade e profundidade. Então, isso é muito interessante. Eu penso que a sua exposição é o que a Arlene captou aqui, ó. Arlene, gratidão, querida. Gratidão, obrigada. Eu vivencio realmente na prática, no dia a dia mesmo. A gente tem aí vários relatos de pessoas, porque a gente praticamente acaba atendendo todos os dias, né? Se não é no presencial, é no telefone, as pessoas pedindo. Nessa época da pandemia mesmo, a gente teve muita procura, né, de pessoas do Brasil inteiro. Teve pessoas lá da Amazônia, do Acre, que mandaram mensagem para mim, pedindo o atendimento à distância. Então, você que está aí pode mandar a sua pergunta, fazer seus comentários. Nós vamos aqui passando para a Adriana. Tem aqui a Leila Martins. Dá para ver aí, Adriana, como alcançar tanta tranquilidade na sua vida, ansiedade, pânico, é terrível mesmo, mas fazer o outro entender é difícil. Então, aí é que está, né? Obrigado, Leila. Aí é que está, né, professor? Penso eu que não dá para fazer o outro entender. Não tem como fazer alguém entender, né? O que a gente pode fazer é fazer por nós, por a gente mesmo. As outras pessoas, principalmente os familiares, né, que às vezes trazem muita crítica, e eu observo isso, que tem pessoas que vão fazer o reiki que falam, nossa, minha família foi contra, eu venho aqui, mas eu sou muito criticado. E eu falo assim, gente, faz o tratamento, busca a terapia, que ao longo do tempo, com a sua mudança, as pessoas vão notar. Você não precisa falar nada, não. O seu campo de energia muda, você muda, e as pessoas começam a dizer, mas o que você fez? Por que você mudou da noite para o dia? E aí as pessoas vão dar abertura para você falar. Olha, eu estou fazendo uma terapia, seja qual for, não só a reiki, né? Tem tantas, a barras de ar, tão maravilhosa essa terapia aí, uma terapia nova, e auxilia tantas pessoas na mudança de crenças. Então, assim, eu acredito que a melhor coisa a fazer é a mudança interior, né? E às vezes fazer uma mudança silenciosa, né? Não precisa falar nada para ninguém. Você vai procurando, vai buscando, e quando você vai transformando, a sua volta transforma também. Está perguntando a Samara, o que você acha desse tipo de atendimento à distância? Eu particularmente gosto de estar perto do cliente, gosto de sentir a energia. Samara, obrigada, querida, pela mensagem, pela pergunta. Meu ponto de vista, né? É claro que um atendimento presencial, ele é muito melhor, porque a gente tem ali o contato com a pessoa e falar com o outro, né? Você está ali trocando uma experiência, e a pessoa também tem a oportunidade de se expressar melhor. Mas energia, ela é energia. Se eu mandar energia reiki
por si só energia, ela vai a qualquer lugar, desde que você tenha técnica. Por exemplo, no Reiki, o Sui nível 2, ela já tem a técnica de envio à distância. É como duas antenas. Por exemplo, uma antena, ela emite, ela manda. Se a outra antena ela estiver aberta para receber, ela capta. Agora eu vou dar um exemplo, né? Uma pessoa que está enviando Reiki, a outra está no bar, por exemplo. Está lá, não está nem esperando essa energia, ela vai receber? Não, ó, cortou a energia. Ela não está receptiva, ela não está aberta. Mas se a outra antena tiver, por exemplo, no momento em que está emanando energia, está mandando energia, ela está em silêncio, ela colocou uma música, às vezes, instrumental, ela está tranquila, ela deita ou senta num ambiente em paz, fecha os olhos, respira, ela vai sentir essa energia chegar nela, porque energia é energia. É a mesma coisa que duas antenas, uma onda emitindo e a outra antena recebendo. A pergunta da Leila Martins. Dá para você ler daí, Adriana? Sim, sim. Tranquilo. Leila, eu também acredito nessa sua fala, porque cada lugar coloca o espaço holístico dentro do seu conceito, né? Por exemplo, a nossa casa trabalha muito com Reiki, mas tem outras casas, por exemplo, que trabalham com outras técnicas, né? E ainda as pessoas são fechadas para isso por causa das crenças. Elas acreditam que o Reiki ou outras terapias têm junção com uma crença, e não tem. Eu acho que a crença é uma coisa muito pessoal. A energia, ela é energia por si, ela é uma técnica que auxilia nós canalizarmos a energia e transmitir ela. Ela deveria, sim, de ser divulgada, né? Mas só que também as pessoas têm que estarem abertas para receber essa informação, porque aí você também tem que entender o que é energia. E a energia não está junto de um conceito religioso. A energia por si, ela é energia. Quando a gente liga o interruptor de luz, não acende a lâmpada, não é energia? Ela precisou só do quê? Da lâmpada, do fio, para poder trazer a energia, não de uma crença. Eu acredito que a luz vai acender agora. Ela precisou disso? Não. Ela não precisa disso. Só que nem sempre as pessoas estão abertas para isso. E muitas vezes informações erradas vão levando as pessoas a desacreditar. Mas eu acredito nessa nova era, onde as pessoas estão com a cabeça mais aberta. Tem muita coisa acontecendo no mundo que está fazendo as pessoas se voltarem para esse lado. Elisiane, energia não tem tempo e espaço. Isso é maravilhoso. É verdade, Elisiane. Não tem. Ele é multidimensional. O Arnaldo, parabéns pela didática. Torna simples e atrativas coisas complexas. É impossível ver a explanação e não ficar encantado com a técnica. Grato pela oportunidade. Eu que agradeço, Arnaldo. Muito obrigada. É maravilhoso, assim. Quando a gente entende, quando a gente observa como a coisa funciona e sente profundamente isso, a gente realmente fica muito encantado. O pessoal do espaço fala, isso vicia. Eu digo, olha, não vicia, ela encanta, porque nos ajuda a ter um outro olhar da vida, uma outra visão. A Leila, a tecnologia, a falta de conhecimento e educação do eu leva à depressão. Eu acredito que também, né, professor? Né? Também, né? Para a gente, isso, a tecnologia, a falta de conhecimento são gatilhos que vão desencadear as programações que a tendência à depressão ela está no subconsciente. Então, o excesso de tecnologia, a falta de tecnologia, de conhecimento, a falta de conhecimento a gente chama de ignorância. Sim. E isso pode desencadear como estímulo externo que vai desencadear uma tendência à depressão. Então, esse é um ponto importante, porque quanto mais sabedoria, menos ignorância. Então, eu acredito, né? Essa é a dinâmica que acho que está coerente com a colocação da Adriana, porque
com o auxílio do reiki, que é um dos caminhos, ajuda você a sair do nível de ignorância para mais sabedoria. Então, Exatamente. Isso é muito importante. O professor é mestre para falar nessa área, né, professor? Essa parte... Nós vamos aprendendo juntos aí, compartilhando, né? O processo todinho é esse. Se você tem mais perguntas, você pode mandar para nós, que a Adriana está à sua disposição para compartilhar os conhecimentos. Enquanto isso, né? O Giroto. Que maravilha, venha conhecer nosso espaço holístico, Elisiane. Isso aí. Eu acho que Elisiane já conhece o nosso espaço. Mais alguém quer perguntar? Nós estamos à disposição. Aproveitar a Adriana, que ela tem muito conhecimento, mas sobretudo experiência. Vou falar um pouquinho também, professor, enquanto as pessoas não estão perguntando, que a técnica, né, a base de todo o trabalho, a base de todo o trabalho é o Reiki Usui, né? Ele é a base, mas hoje já tem muitas outras técnicas de Reiki, né? Existem muitas outras. Existe o Reiki Karuna, que é muito lindo, o Reiki Karuna, né? Inúmeras outras. Agora, esses dias ainda dei um curso aqui na casa de Reiki Xamânico. Existem outras modalidades, né? E aí até o pessoal pode ir buscando depois no nosso Instagram, porque eu estou sempre postando lá, e hoje em dia estou dando os cursos online, né, professor? Que a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. A Dulcinea, no Reiki nível 2, tem 3 símbolos. No Reiki nível 2, tem 2 símbolos. Vai acrescentar 3 com nível 1. Tá? A Dulcinea. No momento da aplicação, tem uma sequência de símbolos? Sim, tem uma sequência de símbolos. Muito bem. Mais perguntas? Adriana, quer complementar alguma? Falar também, professor. Obrigada, Eva. Eva Gonçalves de Cataguases, nossa companheira aí. Falar também, né, professor, que a gente tem outras terapias na casa, né, no espaço, como a cura quântica, né? Nós temos a barra de aços também, a homeopatia, os florais, a fitoenergética. Então, assim, a gente tem hoje todo esse trabalho e tem as aulas, né? Porque hoje a gente também é uma escola. Né? Nós ensinamos as pessoas a trabalhar. Ministro Samara, ministro Reiki Xamânico. Inclusive, fiz uma turma agora esse final de semana passado. Fiz uma turma de Reiki Xamânico. Boa noite, Natália. Muito tempo sem aplicar, se auto-aplica, né? E vai treinando novamente. Vai voltando a treinar. Treina na plantinha. Gente, o pessoal que é reikiano, pega uma planta que está quase morta, como eu digo, pega um jardim no seu quintal e começa a aplicar reiki numa plantinha, né? Começa a aplicar reiki nela para ver como ela surge, como ela fica bonita. Gatinho adora reiki, cachorrinho adora reiki. Os tipos de reiki, na verdade, a diferença é a metodologia. A energia é a mesma, gente. Energia reiki é energia reiki, em posição de mãos, né? A canalização da energia que vem através dos nossos chakras, né? A nossa anteninha na pineal que busca, e a imposição de mãos. A mudança é feita através dos símbolos, que são essas chaves. Cada sistema, cada método tem uma simbologia. Né? Então, essas chaves que a gente usa para aplicação. E é basicamente isso. Tá? Mas a base de tudo é o Mikalsui, viu, gente? Base única, a base principal, Celeste, é a base do Dr. Mikalsui. Tá? Eu sempre falo, o pessoal diz, mas depois de conhecer outros sistemas, que nem, por exemplo, a chama violeta, né, que a gente trabalha aqui também, mas a chama violeta é mais forte, a outra é mais forte. Eu digo, olha, você pode ter muitos tipos, né, e ser sintonizado de várias formas.
mas a base de todas elas é o sistema do Mikao Usui. Tá? Nível 1, nível 2, nível 3 e mestrado. Essa é a base. Se você tiver a base, você faz todos os outros com muita facilidade. Precisa passar pelos 21 dias, tá? Porque é uma das coisas que às vezes as pessoas me falam, mas Adriana, hoje em dia não se usa mais os 21 dias do Reiki. Eu uso os 21 dias do Reiki. Porque você não pode perder essa experiência, que nem o Dr. Mikao Usui teve 21 dias para canalizar a energia, teve 21 dias para trazer os símbolos, para ter toda essa energia com ele passar para a gente tem que passar por isso também. Eu acho que é uma experiência que a gente não pode perder, são os 21 dias do Reiki. Ô, Samara, vamos lá, vamos fazer outra turma. Tem Instagram, Samara. Pode colocar lá botões de luz, tá? Lá nos botões de luz. Tem o telefone, até depois o Diego pode escrever para mim, por favor, o telefone, tá? E a gente tem uma secretária que marca os atendimentos para a gente da terça-feira, uma colaboradora. Ou os atendimentos comigo, né? Que é a cura quântica, barras de aço e outras terapias mais, né? Medicina chinesa. Tem um curso muito bacana do Reiki, que é a acupuntura etérica quântica, né? Eu já fiz 2 turmas esse ano. É um espetáculo esse conhecimento e a base é o Reiki. Olha só, trabalha Reiki diretamente nos pontos da acupuntura e nos meridianos. E a gente teve vários casos de recuperação na casa. Se não fizer os 21 dias, perde a essência? Olha, Lisiane, eu acredito que não, porque a energia ela vai estar com você. Só que penso eu que você vai estar perdendo a oportunidade dessa experiência. Sabe? É uma experiência única. Eu falo assim, a energia do Reiki, ele é feita em downloads. Né? A gente abre o canal do chakra, existe uma técnica para isso. E todos os dias, nesses 21 dias, a pessoa vai baixando o download e a informação. Então, se ela corta nisso no 10º dia, no 15º dia, faltou aqueles 21 dias, você perdeu essa oportunidade, porque essa essência está muito forte ainda. Né? Então, espera um pouquinho mais. Isso é uma coisa que você vai fazer uma vez na vida. Nunca mais na sua vida você vai ser sintonizado no nível 1 ou no nível 2. Você vai ter um mestre só em toda a sua vida. Porque pelo menos assim, pela ética, né, a gente não sintoniza, não ressintoniza uma pessoa. Se ela veio de um mestre, ela faz parte daquela hierarquia. Então a gente respeita, a gente não ressintoniza a pessoa. Ela já foi. Que nem às vezes as pessoas dizem, mas eu fiz um cursinho pela internet. Não importa. Você fez o curso pela internet, você foi sintonizado, então aquela pessoa é seu mestre. Que é uma das coisas, né, professor, que eu tenho uma preocupação de falar para os meus alunos, porque hoje o Reiki, ele está, assim, muito solto as informações do Reiki, sabe? E o Dr. Mikao Usui, quando idealizou o Reiki, ele idealizou o Reiki dentro de uma sociedade, de uma coisa muito séria. O mestre de Reiki é aquela pessoa que traz a informação, é o professor. Então tem que ter o respeito por ele. Então hoje em dia tem uma demanda muito grande, a gente sabe, mas tem muita gente despreparada, né, que transmite a energia e não sabe muitas vezes o fundamento da coisa. Isso é uma coisa muito séria, você está mexendo com o canal das pessoas, com a energia da pessoa. Né? Então o mestre de Reiki, você que tem vontade de fazer um curso de Reiki, você que tem vontade de sintonizar, você tem que conhecer o seu mestre. Você tem que saber quem é que está colocando a mão aí nos seus chakras, quem está sintonizando você, né? É complicado. Essa questão também da sintonização na internet, hoje a gente tem que fazer uma adaptação, mas tem que saber muito bem quem faz a sintonização, né? Lucinéia. Na autoaplicação é necessário fazer durante 3 minutos para cada aplicação das mãos? Olha, Dulcinéia, eu faço, tá? Eu faço porque eu sinto a energia. Que quando você só faz, né? Você esfrega sua mão, coloca aqui energia Reiki, você sentiu o calorzinho, terminou, vai para a próxima. Fica uma coisa muito mecânica, né? O Reiki não é mecânico, o Reiki ele é o sentir.
né? Você coloca a imposição das mãos no seu frontal, no laríngeo, no cardíaco, você sente a energia. Quando você coloca uma hora que você tem que fazer aquilo, e aquilo tem que ser correndo, é uma preocupação, você deixou a parte do sentir, né? Então não coloca a hora, não. Faz e sente, né? Os 3 minutos eu acho importante, mas não para a pessoa ficar ali, é 3 minutos. Não, não coloca o tempo. Se for 3 minutos, se for 5, se for 10, sente a energia. Esse é o meu ponto de vista em relação a isso. A Celeste, eu fiz o nível 1, mas não consegui fazer os 21 dias porque peguei chikungunya. E fiquei 2 meses de repouso. Gostaria de fazer novamente para concluir. Gostei muito. Então, Celeste, às vezes você se propõe, né, a fazer esses 21 dias. Quem sabe você não faz uma reciclagem, né? Faz uma reciclagem de novo de Reiki, é minha sugestão, e aí você faz os 21 dias. Leila, muito sério, sim, mexe com energia, tá certo, mas é assim, Leila. A internet é terra de ninguém, tem que ter cuidado ao aplicar terapia, isso aí. Tem pessoas muito sérias, né? Tem pessoas muito sérias, sim. A gente precisa observar as pessoas e buscar esse mestre, saber dele, conhecê-lo, aí a gente busca um tratamento com ele. Assim que eu acho, como qualquer pessoa, né, professor? A gente busca saber quem é a pessoa, né? Então, muito bem, nós tivemos uma brilhante apresentação da Adriana Zambuja. A gente já conhece a Adriana, a gente já tive a oportunidade lá no espaço, conhecer, de conviver, já tem uma ligação, uma parceria aí com o espaço Holístico Botões de Luz. Então a gente conhece muito a competência da Adriana, a seriedade e o carinho com que ela conduz o espaço holístico, as pessoas que trabalham com ela. Então ela está de parabéns, porque você realmente, a transformação que aconteceu e que continua acontecendo com você, você faz exatamente essa coerência do equilíbrio e do serviço, está bem presente, a gente vê isso no dia a dia, com que você realmente está muito alinhada com esse propósito. Então, você está de parabéns. Você que acompanhou hoje a live aqui, com certeza, você teve uma outra visão do que é o reiki, os benefícios do reiki. Para você que já conhecia, simplesmente confirmou aquilo que você já tinha conhecimento. Porque a experiência da Adriana, a forma que ela coloca, como o Arnaldo te elogiou, a forma didática, de falar coisas complexas com muita simplicidade e profundidade. Então, Adriana, eu quero reiterar aqui minha gratidão a você por ter acolhido o convite para o nosso 2º Seminário Regional de Terapias Holísticas, e nós vamos continuar com certeza essa parceria, porque você tem muito para contribuir com as pessoas. E também aqui agradecer de coração as pessoas que estão nos acompanhando, você que veio aqui hoje à noite. Amanhã nós temos mais live, cada noite nós vamos tendo temas aí que são muito profundos, e o objetivo do seminário exatamente é compartilhar com você os conhecimentos que essas pessoas terapeutas adquiriram, não só o conhecimento teórico, mas também a vivência. Então, esse é o propósito desse seminário. Então, a gente quer aqui realmente reiterar a gratidão a você que tem participado, acompanhado, e também a Adriana, toda a equipe aí do Espaço Botões de Luz. Gratidão, professor. Então, valeu, Adriana. Então, até breve, estaremos aí. Então, amanhã você é o nosso convidado, a nossa convidada para a live de amanhã. Essa live vai salva aí no meu canal no YouTube. Eu já aproveito para convidar você para curtir e também se inscrever, porque aí você vai ter a notificação do que é postado aí no canal. Então, você pode depois pegar o vídeo e compartilhar com familiares, com amigos e colegas aí. Gratidão mesmo pela sua participação. E aí nós vamos estar aí amanhã com a nova temática, e eu espero você aqui para a gente continuar compartilhando experiências e também conhecimento. Tá bom? Muito grato e até breve.